Agora eu irei abordar na segunda parte do trabalho sobre duas grandes obras que mudaram a história da cidade onde eu resido, de Rosário do Sul. A data de 3 de julho de 1969 ficou na história de Rosário do Sul. Nesta data, o presidente Arthur da Costa e Silva, da época do período da ditadura militar, inaugurou os 384 quilômetros da rodovia de primeira classe entre Porto Alegre a Rosário do Sul, a BR-290, que na época era a BR-37, e ela é denominada Rodovia Oswaldo Aranha, em homenagem a um grande político daqui da nossa terra, vizinho da nossa terra, do Alegrete, o Dr. Oswaldo Aranha, que foi ministro no governo Getúlio Vargas. E a ponte sobre o rio Santa Maria, denominada Marechal José de Abreu. Agora, uma figura que foi muito importante, uma das pessoas que lutaram para que a rodovia passasse por Rosário e para a realização da obra da ponte, foi o rosariense Mário Ortiz de Vasconcelos. Ele foi prefeito da cidade e na época da inauguração da ponte ele era presidente da Câmara de Vereadores. Ele foi prefeito interventor de Rosário e depois concorreu numa eleição e foi eleito. E ele lutou para que a cidade de Rosário do Sul fosse incluída no Plano Nacional de Estradas de Rodagem desde a época do presidente Getúlio Vargas. Ele frequentava o Palácio do Catete e depois, posteriormente, o Palácio da Alvorada em Brasília, buscando os recursos para Rosário, um grande rosariense. Inclusive, para que a ponte fosse construída, ele doou a área de terra da família na zona norte da cidade. No longínquo ano de 1865, o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, passou por Rosário em comitiva. Até tem um beco aqui na nossa cidade que é denominado Beco do Império, porque, segundo contam moradores daqui de Rosário, ele se hospedou ali naquele beco. E aí ele prometeu que fazeria a ponte na cidade, a obra da ponte. Destinou uma verba orçamentária de 2 contos de réis para a realização da mesma. Mas, porém, a construção não aconteceu. Veio a acontecer 104 anos depois, já no período da República. A construção da ponte gerou empregos para os rosarienses. Muitos trabalhadores eram da cidade. Muitas pessoas, muitos operários eram daqui. Ela gerou muitos empregos para os moradores. Inclusive, tem um vizinho aqui em Rosário, que o avô dele hoje já é falecido, trabalhou como pedreiro na construção e contava muitas histórias daquele tempo da construção. Ela teve início a construção no governo do prefeito João Alves Osório, que governou de 1964 a 1969, e foi inaugurada no governo de Jarte Agostinho, que governou de 1969 a 1973. E estiveram também presentes na data de inauguração o ministro dos Transportes na época, Coronel Mário David Andreasa,
e o governador do Rio Grande do Sul, Coronel Walter Perati Barcelos, e o deputado Arnaldo da Costa Preto, vice-presidente da Arena. Como assim, esclarecendo, a Arena era a Aliança Renovadora Nacional, um partido da época do regime militar que instituiu o bipartidarismo, que ficou só 2 partidos, né? Naquele período era só a Arena, e a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O general Emílio Garrastazu Médici, que foi presidente depois, né? Na época ele era o comandante do Terceiro Exército, e ele discursou, fez um pronunciamento que oficializou o nome da ponte de Ponte Marechal José de Abreu, que foi um marechal que morreu numa batalha próximo aqui à região da ponte, que até tem na rodovia, aqui na nossa cidade, tem um monumento em homenagem aos heróis que faleceram naquela batalha, e o general Abreu faleceu na data também, que a ponte recebe o nome dele. E aí também se conta aqui na cidade aqui, que o general Arthur da Costa e Silva se interessou pelo rosário. E aqui onde tem o barão, o campo da corte, do Barão de São Borja, como chamam, né? Ele fez um projeto que iria fazer uma escola militar aqui no Rosário. Mas aí essa estrada aqui em direção e aí a estrada que liga a corte lá seria totalmente asfaltada, e a construção iria ser construído o colégio militar lá. Mas infelizmente, depois que o Costa e Silva inaugurou a ponte aqui, 53 dias depois, ele sofreu se não me engano, uma trombose cerebral, e caiu gravemente, assim, ficou doente. E aí ele foi substituído por uma junta militar, e posteriormente assumiu a presidência o Emílio Garrastazu Médici, e o projeto da Escola Militar em Rosário não foi adiante. Foi uma pena, porque senão seria outra obra também que ia modificar a nossa história. Mas, dando continuidade sobre a ponte e a rodovia BR-290, estas 2 grandes obras mudaram a história de Rosário do Sul, que ela integrou a cidade com a capital do estado, e não só Rosário, também as cidades aqui da fronteira, da região, foram beneficiadas com a obra da ponte da rodovia, que aí possibilitou uma nova forma de escoamento da produção daqui de Rosário e das outras cidades também. Facilitou, né? Porque antes a estrada era carreteira, era estrada de terra. E antes da construção da ponte, havia uma balsa que cruzava o Rio Santa Maria, que era ali na região atrás do quartel. Funcionava a balsa, que os carros passavam pela Amaro Soto, passavam por frente do quartel, frente do quartel, e a balsa passava os carros no Rio Santa Maria, que até a Vila Carmelo, que hoje se chama Vila Carmelo, na época chamavam de Vila da Balsa. Depois de 45 anos da fundação, da inauguração da ponte, ela recebeu iluminação. Hoje
quando chega, hoje ela tem luz, né? Pra quando a pessoa passa os carros de noite, ela é iluminada a ponte. E hoje, já com seus 50 anos de história e progresso para a nossa terra, ela já demonstra sinais que precisa de reforma. Mas pode ser que os governantes tomem providências para conservar essa obra que é muito importante para Rosário do Sul e para as outras cidades vizinhas também, que é como se diz, é um portal do progresso para a nossa cidade, tanto a ponte como a BR-290. E este foi a segunda parte do trabalho sobre as obras que modificaram a história de Rosário do Sul.